Eu chamo-me Neto Ernesto João Manuel, membro da Igreja Universal há 26 anos e sou obreiro há 15 anos na Igreja Universal. Venho fazer este vídeo agora porque quando começou a rebelião na Igreja Universal, eu estava presente. Estava presente porque no escritório onde começou, de uma pessoa muito amiga, o Sr. Domingos Serafim. Ele nos apresentou uma carta que ele tinha escrito para Bispo Gonçalves, mas ele diz que infelizmente o Bispo não atendeu o pedido de alguns membros, que eles também estavam no mesmo encontro, que o Bispo não atendeu. Então o objetivo era para dizer ao Bispo o porquê que estavam a vender o patrimônio da igreja. Patrimônio este que estava a ser vendido, o condomínio do Talatona, a parte da engenharia e alguns imóveis. Aliás, até os templos. Disseram que até os templos iam ser vendidos a uma empresa e que esta empresa depois, em sua vez, ia realugar de novo a Igreja Universal. Então isso não nos caiu bem e pediram-nos que deveríamos assinar uma procuração para então uma providência cautelar para que não se venda mais os imóveis. E nessa reunião, aonde assinamos as procurações, tivemos reunido como cabeça de mesa o ex-bispo Valente e o ex-bispo Feune. Foram eles que trouxeram esta proposta de que deveríamos assinar as procurações para impedir a venda do patrimônio da igreja. Então o tempo foi correndo, isso 2019, e dia 7, talvez, se não me passa de memória, tivemos o outro encontro, e de que desse encontro era o planejamento para apresentar o manifesto na reunião dos pastores, que seria para dia 19, numa quinta-feira. Em geral era às quintas-feiras a reunião dos pastores. Nós sabíamos que nesta data ia se apresentar este manifesto, mas infelizmente Bispo Gonçalves não leu o manifesto, só leu para as 2 palavras. E que nesse manifesto também só fala dos ex-bispos e ex-pastores. Nesse manifesto não tem nenhuma preocupação de membro, de alma. Que não, nós nesse ponto estamos a ganhar mais as almas, não precisamos ter mais uma estratégia para ganhar alma. Não tem nada disso naquele manifesto. Então aconteceu o que aconteceu dia 19 de novembro. E já naquele alvoroço que aconteceu dia 19, eu estava presente. E já aquilo não me caiu bem, porque então o que foi nos dito era para impedir a venda dos imóveis da igreja. Não para a confusão que houve dia 19. Então aquilo já começou a mexer com a minha mente. Aquilo deu-me a mim que já não havia, que eu estava num lugar que não é o lugar do meu chamado. Que eu estava a contrariar
aquilo que é o princípio da Igreja Universal, aquele que é o ensinamento da Bíblia que nós temos tido. Então eu vim para aqui, para o Lubito, em março de 2020, acabei por ficar, já não voltei a Luanda por causa da pandemia. Então o ex-pastor Joaquim Pedro, que era o líder do Lubito, chamou-nos para, numa aula dos obreiros, disse-nos que o que estava a acontecer em Luanda, em momento nenhum, nós poderíamos abraçar, porque aquilo era mesmo do diabo. E se assim acontecer comigo, não me sigam. Foi palavra dele, os obreiros são testemunha. Se estou eu a mentir, que alguém faça um vídeo para desmentir o que eu estou a dizer aqui. Que aquilo era trabalho de Satanás, do diabo. Ninguém pode se levantar contra o ungido de Deus. Então o tempo foi passando. O nosso espanto é quando assaltaram as igrejas, nos ex-pastores e os dissidentes. Mandou-nos uma mensagem para ir numa reunião 20 horas da noite. Foram alguns obreiros, eu fui, já aqui no Lubito, com o ex-pastor Joaquim Pedro. O nosso espanto é que aquela pessoa que então haveria nos advertido com a rebelião que estava a acontecer em Luanda, já hoje está a nos dizer de que ele estava errado. Que afinal de contas, o que levantaram a rebelião estão certo. E nós achamos aquilo de que ele também já tinha sido envenenado. Então, meus queridos obreiros, eu que vos falo aqui, vivi, e eu faço uma pergunta a ti, ex-pastor, ex-obreiro. O seu comportamento antes de entrar na rebelião é o mesmo comportamento até hoje? Se você não deu conta, você mudou. E você está a seguir o homem. Não estás a seguir a Deus. Veja o que aconteceu com aqueles homens que se levantaram contra Moisés. Foram engolidos. Eles pensaram que estavam a se levantar contra Moisés, não contra Deus. Assim também, os nossos irmãos pensam que estão a se levantar contra o bispo Macedo e o bispo Gonçalo, não com Deus. Coloca o rosto no chão, peça perdão a Deus, te reconcilias com Deus primeiro para vir te reconciliar com o homem. Ponha isto na sua mente. Se a morte bater a porta hoje na sua casa, estarás salvo? Não é para me responder. É para cada um de nós raciocinar. Se a morte hoje bater a sua casa, estarás salvo? Então, ex-obreiro, em particular os do Lubito, que têm ainda acompanhado os ex-pastores, tu achas que está certo tomar a igreja? Alguém venha tomar a sua casa, você aceitaria? É o que aconteceu. Tomaram as igrejas. Se alguém vir tomar a sua casa, você vai aceitar. Ou vais negar? Você está com platuar com a tomada das igrejas, porque você vai para lá apoiá-los. Uma chamada de atenção. Guarde a sua salvação. Se reconcilia com Deus. Vocês podem estar a pensar tão bem com Deus,
mas estão a se mentir. Vocês não estão bem com Deus. Mesmo o ex-bispo Valente, o ex-bispo Felne, o ex-bispo Bartolomeu, vocês não estão bem com Deus. Vocês não estão bem com Deus. Veja bem a vossa vida espiritual. Obrigado. Deus abençoe.